Desafio, né, Marco Túlio? O alvo é Cristo, né? O alvo é Cristo. Mas é o que você dizia aqui. Quando esses homens chegam para um encontro, aí, na igreja, ou no ambiente da igreja, geralmente ele vem com a mensagem, se ele não tem essa experiência, ainda essa vivência, ele vai ser chato, vai mandar eu ficar lendo, de joelho, orando, alguma coisa assim. Mas quando ele percebe que parte, tem isso também, de oração, de se envolver, de ter uma comunhão com Deus, mas de ser um homem melhor, para fortalecer o seu lar, se fortalecer e contribuir para uma sociedade melhor, isso gera na vida desse homem, vamos até colocar na autoestima, um senso de valor ou uma autoestima própria, que Deus só pode ser própria, mas ele consegue entregar um resultado melhor, talvez, não sei se você já mediu isso, mas pode até acontecer que algumas pessoas foram até promovidas profissionalmente pela mudança de mentalidade e de postura, porque entra o caráter. Entra o caráter. Deus transforma o caráter desse homem. E ele se torna uma inspiração, um referencial para outros homens, né? Ao ponto dos seus amigos dizerem, puxa vida, quem te viu, quem te vê, hein? A gente podia trazer o contexto lá de Coríntios, quando Paulo diz assim, Coríntios 13, né? Quando fala do amor. Mas aí tem um texto muito interessante que ele diz, falava das coisas de menino e agia como menino. Agora eu sou homem, falo das coisas de homem, ajo como homem. E esse texto sempre mexeu comigo. Gente, o que Paulo está falando? Falava das coisas de menino, agia como menino, mas agora eu passo a agir como homem, falando das coisas como homem. Essa maturidade. É, né? O processo da maturidade. Eu posso ter 40 anos, mas ser menino. É. Eu posso ter 20 anos, mas ser homem. Como é que vocês lidam com essa dificuldade? Você percebe que tem gente de 50 anos, mas que é menino? É verdade. E tem gente de 25 anos que é homem? Tudo se resume no caráter, né? Quando o caráter ele é trabalhado, quando o homem permite Deus trabalhar no caráter, ele vai amadurecendo, né? Aí ele se torna um homem maduro mesmo. E muitos homens, eles chegam na idade de 60 anos, 50 e tantos anos, mas ainda meninos mesmo, na forma de pensar, na forma de agir, né? Em cima de ensinamentos que eles tiveram desde criança. Ensinamento todo deturpado, o pai ausente, enfim. Mas aí quando ele vai conhecendo os princípios da palavra, ele vai sendo trabalhado, o caráter vai sendo forjado como homem cristão, aí ele vai amadurecendo. Aí termina aquelas picuinhas, né? Aquelas coisas de homem mesmo, de menino, né? Uhum. De homem imaturo. Aí ele se torna um homem maduro. E aí ele começa a ser uma inspiração, um referencial para outros homens. E aí, como disse o vídeo, né? Aí a sociedade passa a ver Jesus, né, através da vida daquele homem. Eu não quero entrar em polêmica, não, Marco Túlio, e não vamos entrar. Amém. Mas o que nos leva até para a gente refletir? Tem muito homem querendo ser menina. Vamos entrar na questão do tema. Mas por que perde-se tanto essa característica assim? Eu sou homem, quero ter uma família, quero constituir filhos, e eu nasci assim. É falta de um referencial, até como homem, talvez o pai. O que gera isso? É uma série de fatores, né? Vai muito de alma, a gente precisa analisar no âmbito espiritual, emocional, físico até. É uma crise, vamos dizer assim. É uma crise de identidade, né? E todo homem passa por essa fase, né? Na puberdade, aquela crise de identidade, né? Mas ali definitivamente nascemos para ser homem, né? Para sermos homens, para sermos cabeça, sacerdote, para sermos profetas mesmo do lar. Né? E está na nossa responsabilidade como diz a palavra, né? O homem é o cabeça da mulher, Cristo o cabeça da igreja. É porque da forma como foi planejado. Eu, para mim, tenho experiência, e isso marca muito a minha história, que é o homem que tem o privilégio de constituir uma família, ele casa, encontra uma boa esposa. Porque a gente está falando sobre homens aqui, a gente vai gravar um programa só mulheres, né? Porque a Bíblia diz que uma mulher rixosa, ninguém aguenta. É melhor morar num deserto, vamos colocar assim, num lugar que tinha uma lona preta em cima da telha para puxar muito calor, no deserto, de um cômodo só, do que morar numa casa luxuosa, num palácio com uma mulher que fica reclamando o dia inteiro. É comparado a uma torneira pingando a madrugada inteira, né? Dizem Provérbios. E tem um homem também que é desse jeito. Mas, para mim, nada se reflete melhor do que uma família e o privilégio de ter constituído uma família. Casei, amo minha esposa, sou casado esse ano completo 14 anos de casado, tenho uma filha. Eu tenho saudade de voltar para casa. E como é que eu percebi isso? Quando trabalhava,
Estou te perguntando isso porque você tem experiência de ter ministrado para filhos, no curso Educando Filhos, né? Filhos. Para os pais cuidarem dos filhos, depois de casais também. E hoje você pastoreia uma igreja. E uma das coisas que me deixou e que me trouxe uma conclusão, talvez a época mais, não, para mim com certeza, a época mais triste, o momento mais triste na vida do ser humano é quando ele perde a saudade de voltar para casa. Olha, a pessoa pode perder o emprego, pode passar por enfermidade, pode não ter condições financeiras, ele pode ter perdas. Mas quando ele perde a saudade de voltar para casa, para mim é o sentimento mais terrível que pode rondar a vida de uma pessoa. E eu via muitos homens que não tinham vontade, não tinham saudade de voltar para casa. E aí, conversando e avaliando aquelas situações, no fundo, aquele homem nunca assumiu a sua casa. Ele não era homem suficiente, vamos dizer assim, e os homens hoje estão sendo meio banana, né? Bananado aí. Mas não foi homem suficiente para assumir a responsabilidade da sua casa e dizer, essa responsabilidade é minha, eu vou dar conta, deixa comigo que nós vamos embora. E muitos deles não têm tido essa dinheiro. postura, né? Muitos deles preferem abandonar o lar, deixar a esposa, né, se divorciar, entender que o amor acabou, que não tem sentimento mais. Mas a própria palavra de Deus, isso aí que você está dizendo, nos leva para aquele primeiro milagre de Jesus na face da terra, não é? Transformar água em vinho, né? Não é? Foi em Caná da Galileia, né? E aquilo ali traz tanta inspiração, tanta mensagem para todos nós, né? Acerca do relacionamento. Esse homem que não tem saudade mais de voltar para casa, vontade de voltar para casa, é porque a alegria do casamento acabou, né? Caiu na monotonia, né? E a Bíblia diz que naquele dia ali o vinho havia acabado na festa. E o vinho na Escritura Sagrada tipifica a alegria. Mas quando Jesus está na festa, ele transforma aquela água, aquela monotonia, aquele tédio na alegria novamente. E com um detalhe, né? Quando ele transformou água em vinho, alguém gritou e disse, olha, mas essa festa aqui é diferente, porque geralmente servem-se o vinho pior no final. Né? Aqui se serviu o melhor no final. Então, a alegria que Jesus traz novamente para o casamento é muito maior do que a primeira. Então, a gente pode dizer assim, você, homem, que está o melhor vivendo, está por vir. Talvez nós tenha algum homem aí, você, homem que está nos assistindo aí, está vivendo essa crise conjugal, né? Você percebe que a alegria de voltar para casa, a alegria pela esposa, pelo casamento, pelos filhos, pela sua casa, parece que foi embora. Seu casamento caiu num tédio, numa monotonia, aquela coisa água morna, assim, né? Aquela coisa, sem tempero. Não tem mais alegria mais. Mas entenda que quando Jesus ele se faz presente na festa, ele pode transformar essa água em vinho. Então o segredo é convidar Jesus para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. E esse Jesus ele vai transformar essa água em vinho, essa monotonia no vinho da alegria, que é a alegria do Espírito, né? Então, entenda isso, o segredo é Jesus, né? Jesus, entrega a sua vida ao Senhor, caminhe com Ele, reconheça que você precisa dEle, reconheça que você necessita dEle, a sua casa, o seu lar, a sua família, né? Eu louvo a Deus pelo presente que Deus me deu também, que foi a minha esposa, Alessandra, minhas duas filhas, Bianca e Bruna, princesas, beijão no coração de vocês, amo vocês, são minhas 3 mulheres, né? A rainha e as 2 princesas, né? Presente de Deus para a minha vida. Então eu quero louvar a Deus por minha família e dizer que eu tenho prazer de chegar em casa. Aliás, vou chegar e vou beijá-las e abraçá-las. Não tem melhor momento para terminar o programa. E você, homem, pode viver assim, né? Com essa alegria restaurada mesmo, esse prazer de chegar em casa, de se apresentar e abraçar os filhos, a esposa, de estar em casa. Basta você convidar Jesus para fazer parte dessa festa que é o seu casamento, a sua família, a sua casa. Glória a Deus, Marco Túlio. Amém. Obrigado pela sua presença. Amém. Obrigado mesmo. Eu Deus creio que foi muito abençoe. instrutivo e se os homens que nos assistem, ou as esposas, né, quiserem enviar esses homens para conhecer um pouco mais, toda segunda-feira, na Igreja Batista Lagoinha, às 19h30, é só chegar lá e perguntar onde tem a reunião do Homens da Promessa. Isso. Quem sabe não tem promessas vindo para você. Bom, eu agradeço a sua companhia. Acredito que você pode viver algo novo, seja na faculdade, na escola, sendo adolescente, jovem, adulto, idoso. Não há tempo para aquilo que pode ser transformado. E nós acreditamos que essa transformação
ela acontece por meio de uma experiência pessoal com Deus, aquele que nos criou. Então, Mente Aberta quer proporcionar isso a você. Inspirar até essa vida gostosa, alegre, que a cada dia nos faz vontade de viver mais.